Queridos irmãos, queridos amigos, em especial queridos irmãos de Uberlândia, de Uberaba, onde nós hoje teríamos o nosso culto presencial, e Patrocínio também, por onde se espalham os nossos irmãos da Congregação Cristo. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra. Com essas palavras, nós então convidamos a todos a nós nos concentrarmos e que o Deus Espírito Santo faça desse momento um momento especial na vida e lá no coração de cada um de nós. Que assim seja. Vamos, portanto, iniciar esse nosso momento de culto à distância, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Bem, nesse momento, portanto, nós estamos diante de Deus. Somos indignos de estarmos diante de Deus, porque somos frágeis, pecadores, e Deus é santo, Senhor do universo e de todas as coisas, e que exige da nossa parte também pureza, justiça, perfeição e amor. Coisas que de fato nós não temos de acordo com a expectativa de Deus para com cada um de nós. Por isso estamos em débito, estamos em falha, e não temos assim direito por nós próprios de nos aproximarmos diante desse Deus tremendo, grande, que devemos temer e amar. Por isso nós nos posicionamos diante dele de forma pequena, humilde, colocando-nos cada um no seu pequeno lugar. Queremos, portanto, nesse momento, confessar a Deus nossas fragilidades, reconhecer nossa posição, mas ao mesmo tempo confiar na sua misericórdia e na sua graça. Deus é nosso refúgio e fortaleza. É o socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Portanto, confessemos os nossos pecados em oração. Ó Deus de toda misericórdia,
nós te confessamos que por natureza somos injustos, impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós e nos perdoe, consolando-nos com o teu Espírito Santo. Amém. Bem, meus irmãos, se esta foi a confissão, assim, tendo, pois, confessado os vossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, então eu, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos ler o salmo escolhido para esse segundo domingo de Páscoa, que é o Salmo 148, onde lemos: Todos os que estão nos céus louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes louvem a Deus. Os céus o louvem, e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre os seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louve o Senhor tudo o que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor relâmpagos e chuva de pedra, neve e nuvens e ventos fortes que lhe obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor todos os animais, mansos e selvagens. Louvem o Senhor passarinhos, os animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Kyrie eleison, ó Senhor misericórdia. Christe eleison, ó Cristo misericórdia. Kyrie eleison, ó Senhor misericórdia.
Nós queremos ouvir a primeira leitura para esse final de semana, em que lembramos o segundo domingo da Páscoa, que nós encontramos essa leitura em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículos 29 a 42, onde lemos: Então Pedro e os outros apóstolos responderam: Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso. Nós e o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Quando os membros do conselho viram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixassem ali um pouco. Então disse ao conselho: Homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com estes homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e que com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Ele foi morto. Todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso apareceu Judas, o galileu, na época do recenseamento. Esse também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, neste caso de agora, não façam nada contra estes homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esse trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois nesse caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam. E aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Essa, portanto, a primeira leitura bíblica, e queremos ouvir também a segunda leitura bíblica, que nós encontramos na primeira carta a Pedro, de Pedro, no capítulo 1, dos versículos 3 a 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9. Esperança no meio das provações. Louvem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso. Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele mesmo que não o estejam vendo. Assim vocês se alegram
com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Assim termina a nossa segunda leitura desse final de semana. Que Deus abençoe essas palavras nos corações de todos nós. Amém. Nós queremos ouvir agora o Santo Evangelho para esse final de semana, que nós encontramos registrado em João, o capítulo 20, dos versículos 19 a 31. João 20, 19 a 31, onde lemos: Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou e ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não serão perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou e ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida ele disse a Tomé: Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha do meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: Meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu, disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo, tenham vida por meio dele. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Vamos agora confessar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Naquele mesmo domingo, os discípulos, com medo dos judeus, estavam escondidos, com as portas trancadas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e sempre. Amém. De uma certa forma, todos nós também agora queremos nos esconder do vírus que ameaça e que tem feito um estrago enorme na humanidade. Muita gente perdeu a vida. Países estão parados, as pessoas estão escondidas. A maior parte das pessoas estão fechadas em casa. Por uma razão diferente dessa, logo após o sacrifício de nosso Senhor, no terceiro dia ele ressuscitou, mas os discípulos ainda não tinham certeza disso, estavam escondidos e com medo. O medo, ele pode ter o seu aspecto bom, aquele medo saudável. Aquele medo saudável que nos torna um pouco mais humildes diante dos perigos. Esse medo saudável que faz com que evitemos de andar por aí e assim sermos contaminados, ou se caso já estejamos, contaminar outros. Esse é um medo necessário, esse é um medo útil
Esse é um medo importante. Existem aqueles medos que são fundamentais para a nossa preservação. Se não existisse um medo em certo grau, nós talvez arriscaríamos de forma excessiva e com isso poderíamos colocar em risco a nossa saúde, a nossa ou a nossa própria vida. Então o medo, ele é bom. Ele foi criado dentro de nós e colocado dentro de nós por Deus. Mas existe aquele medo que não é bom. Existe o medo que, inclusive, destrói vidas. O medo que apavora. O medo que muitas vezes faz com que as pessoas tenham dificuldades de raciocinar. E que os fazem, inclusive, perder a noção do real. Esse é um medo complicado. O medo dos discípulos, de uma certa forma, tinha essas duas componentes. A componente da preservação, importante, porque corriam de fato risco. Mas, por outro lado, não precisavam se apavorar, porque tiveram uma experiência ao longo de 3 anos com Jesus, e não precisavam, nesse momento, duvidar do seu poder, da sua grandeza, porque grandes coisas ele tinha feito durante esse período que com eles conviveu e os ensinou. Mas estavam com medo. Mas esse medo, de uma hora para outra, desaparece. E o medo é substituído por uma alegria extraordinária. Quando algo extraordinário acontece, Jesus vivo aparece no meio deles e diz: paz seja com vocês. Não tenham medo. E os discípulos sentiram seus corações inundados por uma paz indescritível e assim perderam o medo e se alegraram. Bem, Jesus desapareceu, assim como tinha aparecido, e os discípulos ficaram ali quase que como sonhando. E quando apareceu o discípulo que não estava ali naquele momento, Tomé, foram correndo contar para Tomé essa experiência extraordinária da aparição do Cristo vivo. E Tomé não creu. Tomé duvidou. Tomé disse: se eu não puder ver, de forma nenhuma eu creio. Se eu não colocar meu dedo nas suas feridas, se eu não perceber o seu lado ferido e suas mãos perfuradas, eu não creio. Eu preciso ver para crer. Ver para crer. Essa certamente é também a visão de mundo de muitas pessoas. Dominadas, digamos assim, pelo racionalismo. Precisamos ver para crer. Naquela época de Jesus, o pensamento predominante na época e difundido pela cultura romana pelo mundo era o pensamento grego. E aí, certamente, Tomé lembrou de uma frase muito conhecida do filósofo que viveu 500 anos antes dele, Heráclito, quando disse: os olhos
são testemunhas muito mais acuradas do que os ouvidos. Os olhos são testemunhas melhores do que os ouvidos. Por isso é necessário ver para crer. Evidentemente que a tradição hebraica, e talvez por isso é que ela se tornou tão poderosa e permanece até hoje através do próprio cristianismo, porque tinha uma componente importante que não era a imagem, mas era a palavra de Deus. A adoração dos povos antigos normalmente se limitava muito a imagens. Quando esses povos eram subjugados, as imagens simplesmente desapareciam. As que eram de ouro eram derretidas, as de pedras eram quebradas e a religião desaparecia. Mas Deus, Ele revelou ao seu povo a palavra. E a palavra, quando ouvida, só desaparece quando todas as pessoas que a ouviram desaparecem. A palavra é que deveria convencer Tomé. Mas Tomé se fez surdo à palavra. E Tomé preferiu conceitos antigos, mas muito atuais, do ver para crer. Mas evidentemente que Jesus entende as limitações das pessoas, os limites das pessoas, entende a descrença das pessoas, entende as pessoas que muitas vezes enveredam para vãs filosofias, e mesmo atrás dessas pessoas, Jesus vai, como ele fez questão de ir atrás de Tomé. E num determinado momento, quando os discípulos estavam reunidos e Tomé estava ali com eles, Jesus apareceu especificamente preocupado com esse discípulo em risco, chamado Tomé. Tomé, eu estou aqui. Se você precisa ver para crer, então ponha a sua mão aqui. Veja minhas feridas e não seja incrédulo, mas crente. E Tomé creu, Senhor meu e Deus meu. E Jesus então diz, você viu e creu, mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E Jesus entregou uma grande missão aos seus discípulos, que é a missão de perdoar pecados através da pregação do Evangelho do amor de Deus, que aceita o pecador. E os discípulos pregaram isso. E essa pregação também chegou até nós. Não chegou em forma de imagem, mas chegou em forma de palavra. Mas uma palavra que não é qualquer palavra, é palavra de Deus. E a palavra de Deus é mais forte que qualquer imagem. A palavra de Deus foi com ela que Deus criou o mundo quando disse haja luz e houve luz. E a própria palavra de Deus salvou o mundo quando ela se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade em Jesus. E hoje a palavra de Deus chega aos nossos corações. E ela nos diz a mesma coisa que Jesus disse aos discípulos e a mesma coisa que Jesus disse a Tomé. Paz seja convosco. Nós estamos reclusos, a maioria, nós estamos com medo. Por um lado, um medo importante, necessário, mas sempre aquele risco de nós nos atemorizarmos excessivamente e perdermos a paz. Então, nesse momento é crucial também que Jesus apareça.
Evidentemente que ele não vai aparecer fisicamente como apareceu aos seus discípulos, mas que ele apareça nos nossos corações através da fé e inunde os nossos corações com a sua paz. Que assim seja com a tua vida, que assim seja também com a nossa vida. Depois, Jesus entrega a grande missão aos seus apóstolos, que é a missão de pregar o Evangelho e de perdoar pecados. Essa é a centralidade do Evangelho de Deus, que chega agora ao nosso coração, ao meu coração, entendendo minhas fragilidades, entendendo minha impureza, entendendo a minha indignidade, entendendo a minha descrença, para me perdoar, para me levantar, para me encorajar, para me dar paz, para que eu possa enfrentar esses momentos, principalmente esses momentos de turbulência, e manter, enfim, a sobriedade. Que Deus, Espírito Santo, conceda isso a todos nós. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, nesse momento e para todos sempre. Amém. Irmãos, vamos agora nos aproximar diante desse Deus gracioso e levar a Ele nossos anseios, nossas preocupações, para que Ele assim acalme o nosso coração e possamos enfrentar os desafios que a vida coloca sobre cada um de nós. Vamos orar. Ó muito bondoso Senhor Jesus Cristo, honra e louvor a Ti que venceste o pecado, nos reconciliaste com Deus e preparaste para nós o caminho da vida eterna. Honra e louvor a Ti, que pela Tua morte aniquilaste a nossa morte e pela Tua ressurreição nos trouxeste salvação e vida. Honra e louvor a Ti, que misericordiosamente apareceste a Teus discípulos e amigos após a Tua ressurreição, enchendo seus corações contristados com alegria, abundante conforto e paz. Nós te rogamos, por conseguinte, que apareças também a nós e a toda a cristandade tão necessitada da Tua paz e Tua alegria. Mostra-nos os sinais dos pregos e a cicatriz do Teu lado ferido. Quando somos tardos de coração para crer, abre-nos as Escrituras pelo Teu Espírito Santo e habilita-nos a conhecer retamente o mistério da Tua morte e o poder da Tua ressurreição. Ajuda-nos a crer firmemente que enterraste nossa iniquidade na Tua sepultura, destruindo para nosso benefício a morte e a fria masmorra, e que verdadeiramente ressuscitaste e entraste na Tua glória para fazer-nos participantes. Concede que, como estrangeiros e peregrinos que somos na terra, suspiremos sinceramente por nossa morada eterna e depositemos a esperança de uma morte bem-aventurada a Ti, em Ti, ó Redentor, Senhor da glória.
possamos nós também, pela renovação do Teu Espírito Santo, ressuscitar diariamente da servidão do mal e dedicar-nos eternamente ao bem e a Teu serviço e louvor. Tu, ó Deus, és a força dos fracos, a consolação dos aflitos. Não permitas, pois, que desesperemos na hora da provação, principalmente como essa que agora se abate sobre nós. Ainda que por algum tempo seja vedado a nossos olhos conhecer-te. Ser o permanente companheiro de nossa jornada e o convidado principal nas nossas casas. Abençoa o pão nosso de cada dia. Concede paz à nação e às nossas almas. Preserva a alegria da Páscoa continuamente nos nossos corações. Olha principalmente neste momento para os médicos, para os enfermeiros, para aqueles que trabalham na limpeza, na segurança, enfim, aqueles que precisam se arriscar por causa das atividades essenciais, fundamentais para a sociedade, para que ela não precise parar e que possamos assim sobreviver. Bondoso Deus, te pedimos que tu abençoes a ciência, nesse momento em especial aos cientistas que estão estudando o coronavírus e que, se for da tua vontade, o quanto antes seja encontrada uma vacina ou, enfim, uma forma de atacar esse inimigo que nos ameaça e que vem a perturbar toda a nossa sociedade e o mundo inteiro. Quando o dia declina e o sol está prestes a derivar, quando as sombras se adensam ao redor de nós, na espessa escuridão do ocaso da vida, na agonia e sofrimento da morte, fica especialmente então conosco graciosamente e guia nossas almas deste vale de lágrimas para Jerusalém celestial. E no dia derradeiro, quando soar a voz do arcanjo, ó Senhor ressurgido, que vens revestido de mortalidade e glória, ressuscita então nossos corpos mortais e faze-os iguais a teu glorioso corpo. Concede-nos paz eterna nas mansões celestes, onde te veremos face a face e onde bondosamente falarás conosco e serás nossa alegria e gozo, nossa luz e glória pelos séculos sem fim. Querido Deus, olha de forma toda especial todos os nossos irmãos que estão certamente preocupados também com essa situação. Nossos irmãos, em especial, de Uberlândia, de Patrocínio e de Uberaba. Olha especialmente para as pessoas que são do grupo de risco, aos idosos, cardíacos, os que têm problemas de diabetes. Te pedimos, ó Deus, de uma forma toda especial, para as gestantes de nossa congregação. Estejas com ela, que os bebês possam se desenvolver saudáveis e que possam nascer saudáveis para a alegria de suas respectivas famílias. Bondoso Deus, nós queremos lembrar também de uma forma toda especial, com todo carinho, a nossa irmã, a Joaquina e seu marido, o senhor José, que passou por dificuldades nos últimos dias de saúde. Esteja com ele, com tua graça, com tua bênção, para que possa se recuperar e viver melhor. Bondoso Deus, nós também queremos orar em favor do Valmir de Paula, que é o tesoureiro de nossa congregação. Sofreu também problemas de rim e que possa assim também plenamente se recuperar. Olha também para os familiares de nossa irmã Jolita, alguns deles atingidos também pelo coronavírus, infectados, que possam se recuperar. Bondoso Deus, nós também queremos orar em favor dos aniversariantes deste mês até aqui. Angélica Divina de Paula, que aniversariou dia 3,
E dia 3 também a irmã Dulce Ferreira de Souza. E no dia 5, Isabela Ferreira. E também nesse dia 5, Valentina Canabarro Apelt. E nesse dia 5 ainda, Ana Emília Mendes Lopes. E no dia 8, Joaquina de Souza Chaves. No dia 10, nossa irmã Fabiana Helena Langbein Fantin. E no dia 11, Alexandre Henrique Rezende Januário. Abençoe esses irmãos, que eles possam perceber sempre a vida como um dom maravilhoso recebido das tuas mãos. E que reconheçam também que essa vida foi coroada por um outro dom maravilhoso, que é a fé, a esperança e o amor, colocado nos corações deles através do batismo e através da presença do Espírito Santo. Bondoso Deus, todas essas coisas nós te pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Nós queremos orar também nesse momento, uma preocupação muito pessoal minha e da minha esposa Luzinete, que é com os nossos filhos. Quero lembrar também da situação em Manaus, da congregação lá. Está uma situação bastante complicada, a congregação que eu tive o grato prazer e privilégio de servir durante 17 anos. Olha para aquela sociedade de Manaus com carinho, que se encontra numa situação muito complicada. Olha para meu filho Guilherme, a sua esposa Nayara e o pequeno Germano. Olha também para a minha filha, a Caroline, que nesse momento, apesar do bebezinho que ela tem, a Catarina e o Henrique, precisa trabalhar na área diretamente envolvida com o problema do coronavírus. Olha para o marido dela também, o Heitor. Bondoso Deus, abençoe esses meus filhos em Manaus. E lembro também a minha filha Thaisa, o Eduardo, e meus netos, a Isabelle, o Otto e a Lia. Colocamos essas pessoas nas tuas mãos, confiando na tua misericórdia, na tua graça, na tua bênção. Amém. Bondoso Deus, também não poderia deixar de lembrar e interceder em favor da minha mãe, a dona Gisla Gottschalk, que fará 85 anos no mês que vem, e guardes com teu carinho e amor. Olhe também para o pai da Luzinete, o Vanderlei Neitzel, 80 anos, que o proteja e o guarde com amor e com carinho. Por Jesus Cristo, nós incluímos também essas pessoas em nossa oração. Queridos irmãos, recebei a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.